A paz do Senhor, crianças. Hoje nós vamos falar da nossa terceira carta, né, que o apóstolo João escreve com as revelações do Senhor. Falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos também sobre a carta à igreja de Esmirna, e hoje é a nossa terceira carta. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, pegue seu papel, seu caderninho, sua caneta. Caso você tenha alguma dúvida, você escreve que tia Carla depois pode tirar essa dúvida para você. Vamos lá? Apocalipse 2, versículo 12 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, quando o Senhor ele se apresenta, né, para a igreja de Pérgamo, ele se revela para João e João escreve e diz assim, que ele era a espada afiada de 2 gumes. O Senhor estava fazendo menção à palavra dele. O Senhor fazia menção a tudo que ele já havia ensinado, que era a palavra. Por isso ele se apresenta para essa igreja dessa forma, porque a palavra do Senhor, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e faz divisão entre a alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, a palavra do Senhor, ela tem esse papel. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando recebemos a palavra do Senhor, ela penetra na nossa alma e ali o Senhor faz separação. O Senhor sabe qual é o nosso propósito. O Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração. Por isso o Senhor se apresenta dessa forma. Mas o Senhor também, ele continua. E aí ele faz um elogio para essa igreja ainda nesta carta. Então o Senhor vai e diz que tem um elogio, tem algo positivo a favor dessa igreja. E o que era que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer àquela igreja que havia na cidade, né, de Pérgamo, alguns cristãos, alguns irmãos que não tinham se contaminado. Por quê? O que houve na época para que os irmãos se contaminassem? Em Pérgamo, naquela época, a cidade ela era abastecida pelo Egito com um papel, o chamado papiro. E aí o que é que acontece? Pérgamo pegava esse papel do Egito, que era matéria-prima, e eles trabalhavam com esse papel. A partir desse momento, um determinado momento, eles começaram a brigar, tiveram uma briga política entre eles. A cidade de Pérgamo com o Egito. O Egito encerra, deixa de enviar o papel. Alguns irmãos, algumas pessoas na cidade de Pérgamo inventam um outro papel chamado pergaminho, feito com pele de animal. Sendo assim, a cidade ficou muito famosa por conta desse papel. E alguns irmãos se contaminaram com a vaidade da cidade. Muitos deles ficaram vaidosos porque ficaram famosos. Então, o Senhor, quando elogia, não elogia todos os irmãos da igreja de Pérgamo. São alguns irmãos que não tinham se contaminado com a vaidade. Então o Senhor vai e elogia esses irmãos que não se contaminaram com a vaidade e diz que alguns irmãos tinham permanecido com o nosso Deus em primeiro lugar. Criança, é assim que o Senhor quer que nós sejamos, que tenhamos Ele como primeiro lugar na nossa vida. E aí o Senhor vai e faz uma instrução para aqueles irmãos. Aí o Senhor diz assim, olha, eu tenho algo negativo com vocês, mas eu quero te instruir. Eu vou te instruir. Então o Senhor vai e diz assim, olha, vocês precisam deixar a idolatria. Deixar a idolatria de lado. Porque aqui a gente colocou um bezerro, um animal.
Mas a idolatria pode ser idolatria ao homem. A gente pode idolatrar qualquer coisa. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar no lugar de Deus. Crianças, o que é que vocês têm colocado em primeiro lugar? É o videogame? É a internet? São as programações que vocês gostam de assistir? São as brincadeiras? O que é que você tem colocado em primeiro lugar? A cidade de Pérgamo, os irmãos de Pérgamo, tinham colocado em primeiro lugar a vaidade e muitas outras coisas. Tinham tirado o Senhor da vida deles. Deus já não era mais principal, o essencial na vida daqueles cristãos. Então o Senhor dizia para eles assim: olhe, se você tirar e voltar a me adorar, se você tirar toda a idolatria, toda a adoração a outras coisas e voltar a me colocar em primeiro lugar, eu tenho uma promessa para você. E aí o Senhor vai e diz que tem algo de bom para aqueles que se arrependerem e voltarem a adorar o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí o Senhor diz assim: eu tenho uma promessa. A promessa de colocar uma pedra branca, botar o seu nome em uma pedra branca. Um nome que só eu sei e você sabe. Assim dizia o Senhor. Porque o Senhor falou dessa pedra branca. Naquela época, quando as crianças nasciam, eles pegavam uma pedra branca e colocavam o nome daquela criança. Ainda também havia o costume naquele lugar, quando havia o julgamento, caso alguém tinha sido preso ou tivesse feito algo de errado, no julgamento, o juiz, quando absorvia aquela pessoa, tirava a culpa daquela pessoa, o nome daquela pessoa era escrito numa pedra branca, dizendo assim: olha, você está absorvido. Nós não temos mais nada contra você. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Que nós não temos mais culpa do nosso pecado. Se você se arrepender, criança, daquilo que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, que não seja o nosso Senhor. Se você tem feito algo que tem desagradado ao Senhor, que tem tirado o Senhor do primeiro lugar na sua vida, se você se arrepender, pedir perdão ao Senhor, Ele diz que te perdoa. E Ele escreve o seu nome em uma pedra branca. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Por isso Ele nos promete, criança, uma pedra branca. Uma pedra branca com o nosso nome escrito, dizendo: eu morri na cruz por você. Eu derramei o meu sangue e paguei um preço alto por você. E por isso, toda a sua culpa, todos os seus pecados, você está livre. Eu te absolvo. Era isso que o Senhor estava dizendo também para a igreja de Pérgamo. Que se aqueles irmãos se arrependessem da idolatria, deixassem de adorar outros deuses, deixassem da vaidade, que o Senhor teria uma pedrinha branca com o nome deles. Essa é a promessa que o Senhor faz para mim e para vocês, criança. Eu quero deixar algo também para vocês, que naquela época havia um homem chamado Antipas. E ele foi discípulo, o discípulo também de João, aprendeu com o apóstolo João. E Antipas, ele foi bispo da igreja de Pérgamo. E ele era evangelista. E ele virou um mártir, né, da igreja. Por que um mártir? Porque ele morreu, ele sofreu e morreu pela palavra do Senhor. Antipas, ele naquele tempo, ele começou a pregar o evangelho naquele lugar, lá na cidade de Pérgamo. E quando Antipas pregava o evangelho, muitos se arrependiam e deixavam de praticar a idolatria. Mas aí Antipas foi perseguido. Pegaram Antipas e jogaram Antipas dentro de um bezerro de bronze. Ali dentro daquele bezerro era onde eles faziam sacrifício.
Ali havia fogo ali dentro. Então pegaram este homem, jogaram dentro desse bezerro de bronze, para que ele fosse morto queimado. A história diz, os historiadores dizem, que ele orou pedindo ao Senhor livramento. Antipas morreu queimado. Mas no outro dia, quando os irmãos foram e pegaram o corpo de Antipas estava intacto. As chamas não tinham queimado o corpo dele. Crianças, Antipas é como nós temos que ter ele como um exemplo de um homem que pregou o evangelho, mas não renunciou a Cristo, não deixou de colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos dias de hoje também vemos muitas igrejas permissivas, aonde entra a idolatria, aonde tira o Senhor do centro, colocando o homem. As pessoas querem fazer as coisas para serem percebidas. As pessoas querem sempre estar sendo elogiado pelos outros. As pessoas não fazem mais pelo amor a Deus, pelo amor à obra do Senhor. Então, nos nossos dias tem acontecido isso. Por isso, o Senhor nos convida a colocar Ele em primeiro lugar. Que tudo que a gente venha fazer seja para a honra e glória do nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. E ela entra no meu coração e ela entra no seu coração. E a Bíblia disse que ela não volta vazia. Por isso, crianças, receba essa palavra no seu coração e que haja mudança de vida, mudança de mente, metanoia, como tia Carla já ensinou para vocês. É essa palavra que eu quero deixar e quero também deixar um exercício para vocês. Qual é o nosso desafio? E vai ter prêmio agora, viu? Quem conseguir, cada criança que conseguir executar o desafio, vai receber um prêmio, certo? Vocês vão gravar um vídeo. Primeiro vocês vão escrever uma carta para as crianças menores de 7 anos para baixo da igreja, que não estão podendo ir para a igreja. Vocês vão escrever uma carta dizendo para eles que vocês estão com saudade, estão tristes porque eles não estão indo. Vocês vão escrever da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem escrever, dizendo a eles que tem sentido falta deles na igreja, na casa do Senhor, porque eles não estão lá, para dar ânimo a eles e quererem voltar para a casa do Senhor. Grave um vídeo lendo esta carta e mande para a gente. É um desafio. Quem conseguir vai ter prêmio, certo? Tia Carla vai escrever esse desafio também, vai colocar depois que o vídeo for lançado. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é uma espada viva e eficaz e é mais penetrante, Senhor Jesus, que faz separação entre a alma e o espírito. Muito obrigada, Senhor, porque esta palavra, Deus, ela adentrou o nosso coração. Abençoa, Senhor, cada criança, abençoa cada família, abençoa, Senhor, todos aqueles que receberam esta palavra. Deus amado e santo, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar em primeiro lugar em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.